Saudações a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao espaço da Escola Paulista da Magistratura, Encontros de Direito Público. Estamos aqui hoje para apresentar os estudos e também o livro que foi desenvolvido pela Comissão de Peritos da Cajufa 2022, e comissão essa deste ano, composta pelos peritos Celso Santos Carvalho, Francisco Comaru, Jacques Gerab Júnior, José Zarif Neto e Luiz Antônio Rocha Rosalém e Ricardo de Souza Moretti. Uma breve contextualização desse estudo. Primeiramente, se trata de um estudo feito a partir de uma necessidade que foi identificada entre as juízes e juízes da Fazenda Pública, principalmente no contexto imediatamente posterior ao desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida. Era aquele edifício que abrigou por muito tempo a Polícia Federal, depois passou, salvo engano, para o INSS, e naquele período ele estava ocupado, havia uma grande ocupação de moradores e moradoras, de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, e diante disso, do desabamento, da tragédia do desabamento, o Ministério Público do Estado de São Paulo, principalmente a Promotoria de Habitação e Urbanismo, fez um mapeamento de diversas ocupações aqui do município de São Paulo e ajuizaram diversas ações no seguinte sentido: muitas dessas ocupações eram objetos de reintegração de posse, haviam demandas judiciais, mas o fato é que, enquanto essas demandas não eram resolvidas e o destino dessas ocupações era juridicamente determinado, para que pelo menos os entes públicos, né, principalmente o município e eventualmente aquele ente público que fosse proprietário daquele imóvel, pudesse adotar medidas de redução de risco. Só que nós não tínhamos manuais, enfim, estudos, assim, pelo menos práticos, assim, à mão, para decidir, principalmente num contexto, às vezes, de urgência, que é o caso de deliberar um pedido de liminar. Em razão disso, surgiu uma série de diálogos com movimentos sociais, com academia, com o próprio Ministério Público, o Judiciário. Então, foi formada a primeira comissão. Em 2020, essa primeira comissão era então formada também pelo Celso Carvalho, que está aqui nessa atual comissão, o José Zarif e o Jacques Gerab, e também o Fernando Rocha Nogueira e o Sérgio Ludman. E aí foi constituído o primeiro estudo, que era a análise de risco geológico e geotécnico, que são aquelas áreas de encosta próximas a córregos, e a ideia era esse estudo ser complementado e ser um estudo dinâmico, ou seja, que vai se desenvolvendo na medida que os riscos, novas percepções de risco vão surgindo. Inclusive, tivemos que casar esses estudos com o próprio risco pandêmico, né, que foi inclusive objeto da liminar concedida pelo ministro Barroso no contexto da suspensão dos despejos durante a pandemia. E então, quer dizer, são estudos muito complexos, e aqui eu tenho a honra de apresentar esse estudo, né, que foi desenvolvido no último ano pela atual comissão, e lembrando que é um estudo que ele, apesar de ter sido feito com aval do Tribunal de Justiça para atender uma demanda das juízas e juízes da Fazenda Pública, ele é um estudo que não é, digamos assim, obrigatório, ou seja, fica a critério do operador do direito, da juíza ou do juiz, ou enfim, dos próprios membros do Ministério Público, das defensorias, em utilizar ou não esses parâmetros. Mas pela excelência desse trabalho, eu tenho certeza que ele vai ser muito acolhido, muito manejado, muito utilizado, e provavelmente vai dar encaminhamento para novos estudos. Então, aqui eu passo a apresentar devidamente os membros da atual comissão, né? Eu já
mencionei, eu já mencionei quem são os peritos, mas assim, uma breve indicação dos seus currículos, né? Temos o Celso Santos Carvalho, engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, ex-diretor do Ministério das Cidades no período de 2005 a 2014, responsável pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, servidor público federal aposentado e é perito judicial há 3 anos. Francisco de Assis Kumaru, engenheiro civil pelo Instituto Mauá de Tecnologia, mestre pela Escola Politécnica da USP e doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com pós-doutorado na Universidade de Londres e na Organização Mundial da Saúde, professor associado da Universidade Federal do ABC no curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Jacques Gerabi Júnior, engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Administração Industrial, é perito judicial há 14 anos, tendo realizado perícias nas mais diversas áreas no âmbito da Fazenda Pública Estadual, Fórum Central Civil, dentre outros fóruns. É coautor de diversos trabalhos técnicos publicados pelo CAJUF, principalmente relatórios relativos a grandes melhoramentos públicos. José Zarif Neto, engenheiro civil pela FAAP, administrador de empresas pelo Mackenzie, perito judicial há 28 anos, coautor de 2 dezenas de trabalhos técnicos publicados pelo CAJUFA, voltados substancialmente às expropriações de melhoramentos de grande porte e impacto aos critérios, parâmetros, diretrizes e metodologias para avaliação imobiliária nas varas da Fazenda Pública. Luiz Antônio Rocha Rosalém, engenheiro civil e de segurança do trabalho, formado em 1987 pela Faculdade de Engenharia Civil de Araraquara, também pela Faculdade de Engenharia de Araraquara, formado em Engenharia de Segurança do Trabalho, membro titular do IBAP, São Paulo, desde 96, atua como perito judicial, desde então, até a presente data. E Ricardo Souza Moretti, engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, foi pesquisador e professor do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura da PUC Campinas e da Universidade Federal do ABC, onde atualmente é colaborador do programa de Planejamento e Gestão do Território e professor titular aposentado. Haverá a ideia já de exposição dividida pelos senhores peritos, foi no sentido de haver uma exposição inicial e depois abrimos espaço para perguntas e debates. Então, sem mais delongas, eu tenho a honra de passar a palavra ao professor, perito, engenheiro Celso Santos Carvalho. Doutor Celso, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutor Antônio Augusto. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, agradecer aos meus colegas da comissão por, enfim, me delegar essa tarefa de fazer a apresentação do nosso trabalho. Queria dar o meu bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Peço para a doutora Raquel colocar. Bom, esse trabalho, né, CAJUFA 2022, né, trata de propósitos, premissas, conceitos e orientações para mitigação de riscos pela melhoria das condições de segurança predial em ocupações urbanas. Bom, é um trabalho coletivo, uma comissão de peritos, conforme a apresentação do Dr. Antônio Augusto, vocês podem ter uma ideia que é uma comissão que juntou experiências as mais diversas da universidade, no campo da perícia judicial e do executivo na área de riscos e, enfim, uma comissão que foi um trabalho muito rico na medida em que trouxe essas diferentes visões. Próxima. Eu acho que eu vou conseguir assumir o controle, Raquel.
Deixa eu ver se eu assumi. Assumi. Pronto. Bom, vamos lá. O presente estudo, ele apresenta recomendações para elaboração de laudos Celso, periciais. a gente não está vendo a tela. Não tá aparecendo? Não está aparecendo só você. Raquel, a gente pode voltar. Deixa eu voltar aqui para você. Pedir para a Raquel compartilhar de novo. Na verdade, doutor, que Oi. falou que não está aparecendo, é porque acredito que o senhor teria que entrar e sair na reunião novamente, mas eu vou compartilhar. Eu? Não, o doutor O doutor Isso, Moretti? exato, que falou que não estava aparecendo, porque para mim estava aparecendo normal. E para os demais. Vamos tentar novamente, vamos lá. Sair e tentar novamente. Apareceu para o senhor assumir? Deixa eu ver, ainda não. Vamos começar então com você, depois talvez apareça. Tá certo. Isso, introdução. Então, esse estudo apresenta recomendações, né, para elaboração de laudos periciais judiciais, voltados para análise e proposição de medidas mitigadoras para redução de riscos, voltadas para a melhoria de segurança em edifícios ocupados irregularmente por famílias de baixa renda. É importante a gente caracterizar que não se trata de qualquer edifício, mas a forma de ocupação, na medida que a forma de ocupação ela também vai condicionar as propostas e alternativas viáveis de redução de riscos. Então, é esse o quadro, as condições de contorno do trabalho. Aqui eu acho que eu consigo, apareceu aqui, assumir o controle. E eu vou puxar aqui um texto do Dr. Antônio Augusto, no prefácio desse trabalho, nas folhas 9 e 10, porque eu acho que coloca claramente, né, as condições de contorno do trabalho, né? Então, são dados relevantes, não apenas para a tomada de decisões, mas também para trazer elementos que podem ser usados em tentativas de conciliação, na medida em que sinalizam potenciais interesses ou tendências convergentes entre as partes envolvidas, o que possibilita, por exemplo, a adoção de medidas mitigatórias simples, inclusive no curso do processo, as quais, apesar de não eliminarem todos os riscos, podem reduzi-los e ainda orientar a ocupação para um viés de melhora, principalmente enquanto não ocorrer o julgamento definitivo, tanto da ação de manejo de risco, quanto da eventual ação paralela que trate da posse e propriedade. Esse trabalho, então, ele considera que nós fazemos frente a situações em que, às vezes, existe uma situação de irregularidade, existe uma situação de risco, e, às vezes, muitas vezes, normalmente, os processos demoram um certo tempo. Durante esse tempo, as famílias elas estão sujeitas a situações de risco e, portanto, no próprio curso do processo, é possível buscar estabelecer medidas que diminuam o risco, que melhorem a segurança dessas famílias, entendendo que mesmo que seja uma ocupação de moradia temporária, ela se mantém durante um espaço de tempo, às vezes, importante. Premissas, né? Nós estamos tratando, então, de edifícios antigos, às vezes inacabados, construídos sobre uma legislação anterior à atual e que foram abandonados em algum período da sua história sem manutenção. Portanto, salvo determinação judicial em contrário,
não se trata de verificar a regularidade da ocupação do edifício perante as normas técnicas legais atuais, né? Já se sabe de antemão que a ocupação é irregular, né? E que esse edifício é antigo, ele está em desacordo com a legislação atual, né? A ocupação é irregular, o edifício está em desacordo com a situação atual e ele foi mantido abandonado durante um certo tempo, sem manutenção, às vezes sofreu incêndio, alguma. E ele foi abandonado, e ele se manteve vazio, e por essa razão foi ocupado, né? Se ele tivesse desempenhando as suas funções ou sendo ocupado normalmente, não teria sido objeto dessa ocupação irregular. Nesse sentido, não se trata de comparar com o universo regular atual, mas sim estabelecer medidas, inclusive organizadas hierarquicamente, voltadas para a melhoria da segurança dos moradores, vizinhos e pessoas que transitam pelo local. Além disso, tendo em vista que são ações que a própria regularidade da ocupação está sendo discutida no âmbito judicial, né? E, portanto, existe uma dificuldade inerente à situação de promover a saída dos moradores. Nesse sentido, devem ser procuradas alternativas que possam ser implementadas com a manutenção das famílias em suas residências. Com essas premissas, se desenvolve o trabalho, lembrando que, a partir das discussões e dessas análises feitas pelo próprio Ministério Público Federal aqui na cidade de São Paulo e pela Defesa Civil Municipal, após o colapso do edifício Wilton Paz, em 2018, em que foram analisadas as situações de 51 edifícios, né, ocupados nessas condições, né, se identificou que os principais deflagradores de potenciais acidentes são o colapso estrutural do edifício, o incêndio. Esses dois primeiros seriam capazes de provocar acidentes gerais, né, e acidentes individuais, como quedas de pessoas, quedas de objetos, choques elétricos. Então, esses três seriam os principais deflagradores de acidentes. Colapso estrutural. Aqui a gente observa patologias estruturais, né, problemas nos pilares dos edifícios, né, que não necessariamente levam ao colapso estrutural, mas no nosso trabalho se apresenta recomendações de como o engenheiro deve analisar essas patologias e verificar o risco ou não de um colapso estrutural. Questão do incêndio, talvez seja o tipo de acidente geral mais comum, né? Deve ser analisadas, então, três aspectos do risco de incêndio. O primeiro diz respeito ao risco de ignição, está representado um desses riscos na figura esquerda, né, que é o problema das ligações elétricas precárias, né? Para ocorrer um incêndio, precisa ter uma fonte de ignição, por exemplo, um curto-circuito, mas isso não basta, precisa ter material combustível, e aqui na foto do meio a gente vê uma ocupação com muito material, tecidos e acúmulo de tecidos. Era uma ocupação em que tinha uma atividade de costura, né, e produção de roupas, e tinha muito tecido e material inflamável, tecidos e divisórias de madeira. E para que o incêndio traga vítimas, produza vítimas, é necessário que tenha, além da ignição, além do material combustível,
que facilita, que permite a propagação do incêndio, é necessário que as condições de fuga estejam comprometidas, como é o caso da foto à direita, em que a escada do edifício estava fechada por uma grade com uma porta que se mantinha trancada durante a noite. E exemplos de acidentes pessoais, a gente pode ver na foto à esquerda um poço de elevador aberto, né, e que é utilizado, e com a abertura já dá para se perceber o enorme risco de queda, principalmente para as crianças que moram nessa ocupação, e na foto à direita, o risco de queda de blocos e pedaços do revestimento externo de uma ocupação, podendo atingir as pessoas que passam pela calçada. Então, tendo em conta que esses são os principais problemas, não são os únicos, mas são os principais, né, o perito judicial, o engenheiro, deve procurar identificar na sua vistoria a possível ocorrência de alguns desses problemas, né? Então, se recomenda que o laudo pericial tenha uma introdução, em que se identifica o processo e como que aquela análise se insere no âmbito do processo, a identificação do imóvel, a caracterização da forma de ocupação, porque a forma de ocupação, a organização dos moradores, impacta a possibilidade de desenvolver algumas das ações de segurança que venham a ser recomendadas, a vistoria técnica, com a identificação e caracterização dos problemas, apresentando os indícios que apontam para as relações de causa e efeito com acidentes, os riscos, ou seja, o laudo pericial deve trazer um relatório fotográfico detalhado, mostrando os problemas identificados pelo engenheiro, e a conclusão com a síntese dos problemas e recomendações de medidas de segurança. Nas medidas de segurança, né, se recomenda que as medidas sejam classificadas quanto à complexidade, baixa, média e alta complexidade, porque isso permite a eventuais ações no âmbito de conciliação judicial, permite acordos para implementação dessas medidas pelas partes, né? E lembrando que a complexidade é uma interação entre o tipo de intervenção e a capacidade ou organização dos moradores e do próprio poder público, né? Uma ação de baixa complexidade para uma ocupação muito organizada pode se transformar numa ação de média ou alta complexidade se a organização dos moradores for precária. É necessário, ainda no relatório, identificar os locais em que as medidas propostas se aplicam, bem como a sua criticidade, identificar e indicar eventual situação extrema que exija intervenção imediata e apresentar alternativas, buscando, né, sempre adequar as alternativas, as propostas de alternativas de intervenção no âmbito da engenharia, às formas de organização dos moradores ou do poder público. O trabalho apresenta uma recomendação, uma sugestão, né, que as medidas propostas sejam sintetizadas num quadro em que você tem as anomalias da situação, né, as patologias, o problema, né, as propostas de alternativa, de melhoria de segurança e o nível de complexidade de cada uma delas, todas sintetizadas num único quadro. E, enfim, essa é,
assim, uma síntese do nosso trabalho, em que a gente apresenta aqui a todos e fica à disposição para os debates e para eventuais críticas e sugestões na continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Excelente exposição. Bom, até para que as pessoas que estão acompanhando possam ir formulando, tenham tempo de formular as perguntas, eu vou já vou avocar aqui a condição de, digamos, âncora aqui e fazer eu mesmo uma pergunta aberta a todos, né? Mas no seguinte sentido, para que sejam exemplificadas essas medidas mitigatórias, né, que eventualmente podem ser adotadas, ou às vezes que os próprios ocupantes adotem. Se isso na experiência de vocês, durante esses levantamentos, foi constatado isso, né, que quais iniciativas foram tomadas pelos ocupantes, toda ocupação é igual, em termos assim de permeabilidade, esse tipo de diálogo, como foi a relação com os movimentos sociais, contar um pouquinho da experiência de campo. Eu acho que talvez seja o Jacques podia retomar aqui e a gente passar também para os outros membros da comissão colocarem, falarem sobre essas questões do doutor Antônio. Obrigado, Celso. Eu acho que essa pergunta poderia ser destinada para o Moretti, pela larga experiência dele nesse tipo de trabalho, né? Por favor, Moretti, se você puder responder. Bom dia. É uma alegria estar com os colegas aqui, né, ver esse trabalho concretizado e agora sendo apresentado, debatido. E a gente tem tido a oportunidade de acompanhar as iniciativas que estão sendo feitas para diminuir os riscos em prédios. Muitas dessas iniciativas têm sido conduzidas pelos próprios moradores. E em alguns prédios, essa transformação é muito evidente, né? Até com medidas que a gente considera complexas, como, por exemplo, a troca de todo o sistema de entrada elétrica, né? E a gente teve já algumas experiências em que os movimentos conseguiram coordenar atividades, como, por exemplo, de brigadas de incêndio, que evitaram acidentes concretos, né? Quer dizer, chegou a ter um início de incêndio num prédio ocupado na Avenida Prestes Maia, em que a formação da brigada de incêndio foi decisiva para evitar que o incêndio tivesse maiores consequências, né? Então, efetivamente, esse prédio era um prédio que nos preocupava bastante, porque era um prédio muito alto, com umas condições que chegavam a dar um pouco de, como se diz, receio, né? Agora, a ação da brigada funcionou e não teve vítimas do incêndio, embora tivesse sido um incêndio que atingiu todo o andar, né? Mas a brigada funcionou, foi dado o alerta, desligaram a eletricidade, desceram com calma e foi assim, mostrando que efetivamente essas medidas que são tomadas para aprender a conviver com o risco podem efetivamente reduzir significativamente. O que nos preocupa é que, eventualmente, a decisão de querer eliminar o risco seja uma solução drástica e que, na verdade, cria outros riscos. Eu acho muito importante, Moretti, esse exemplo que você trouxe aqui do Prestes Maia, até para a gente tentar demonstrar a relevância desses estudos, né? O Prestes Maia é um caso paradigmático, salvo engano, é um caso em que foi feita a desapropriação, esse processo correu normalmente dentro das varas da Fazenda Pública, dentro de uma das varas, e me parece que a desapropriação era justamente para beneficiar os próprios moradores, salvo engano. Ele estava dentro a ocupação estava dentro do Minha Casa Minha Vida Entidades. E houve uma contenção, né, de liberação de verbas, principalmente por conta, acho que, da extinção do Ministério das Cidades. Então, quando estava prestes a dar início às obras, né, o contrato com a administração pública tinha até mesmo sido firmado, e aí não foi iniciado esse trabalho. Eu não sei atualmente como está a situação jurídica, né? O processo já foi julgado, na verdade, né?
mas a questão do cumprimento, né? Se já foi iniciada essas obras, né? Mas durante alguns anos, pelo que eu pude verificar, essa redução de risco ela foi manejada pelos próprios moradores, ou seja, ó, nós vamos morar aqui, o poder público está devendo, digamos, as obras, vou colocar em termos de retrofit, ou de adaptação do imóvel, e enquanto isso não ocorria, nós fizemos essa mitigação de riscos. Me parece que foi isso que evitou a remoção dos moradores e o que você está me trazendo aqui, que até houve a intervenção de uma dessas brigadas, né, e conseguiu evitar um mal maior, né? Mas é só para, acho que é um ótimo exemplo de como os próprios movimentos se organizam, né, de como o judiciário deve estar sensível a dar respaldo para esse tipo de organização, tá? Já o Zarif, tá com a palavra aí. Obrigado. Zarif. Alô? Pronto? Oi, estamos ouvindo. Perdão, o som desligou. É uma alegria estar com todos vocês, partícipes do evento. É uma oportunidade realmente única, muito diferenciada. Falta, às vezes, a oportunidade de se debater assuntos tão relevantes e mesmo de se debater toda a orientação que se tem para que, ao término, se tenha publicado um trabalho técnico que a gente deseja seja útil para a resolução das lides. Esse é sempre o desejo maior. Eu queria só comentar que no anexo do livro existe uma variedade de conjunto fotográfico, um conjunto fotográfico muito completo, com imagens que ilustram situações antes e depois. Quer dizer, as situações observadas, as críticas, as de baixa complexidade, as de média, as de alta, e ações que foram produzidas em diversos edifícios, não só na capital, e que resultaram em expressiva mitigação do risco, né? Em expressiva melhoria daquela condição de ocupação, ainda que temporária ou impermanente, dependendo do andamento dos processos e da solução daquelas ocupações. Então, há no livro uma ilustração muito grande desses eventos, e isso é um dado que achei que podia complementar em relação ao exemplo específico que o Moretti passou. Observando a fala também do doutor Antônio Augusto, achei interessante a lembrança da desapropriação, né, doutor Antônio Augusto? Houve alguns momentos, e isso já nos anos 2000, nós que atuamos também muito em desapropriação, Fazenda Pública tem, né, uma vertente de desapropriação que é muito marcante em São Paulo, a gente percebeu esse movimento de desapropriação de prédios com certo esvaziamento econômico, já ocupados, já degradados muitas vezes, e a gente experimentou, talvez, sobretudo nos anos 2000 a 2010, vários eventos desse tipo. E, de fato, é curioso, pela observação do Dr. Antônio Augusto, a gente sentiu isso, muitos não se consumaram, né? Essas desapropriações acabaram se tornando complexas no desenvolvimento dela, por uma série de motivos, desde a dificuldade da verba, como colocado aqui, da verba expropriatória, até mesmo a dificuldade da ocupação, ou a dificuldade e a impropriedade do próprio imóvel para ser requalificado tecnicamente, sofrer uma revitalização, um retrofit, em palavras assim mais elaboradas, mas na prática houve um conjunto de dificuldades. A gente teve exemplos clássicos, o edifício São Vito, por exemplo. Isso foi no ano 2003, eram 620 unidades, eram kitnets, em 26 andares. Era um imóvel que tinha uma taxa de ocupação de 26 vezes o tamanho do terreno. O terreno era exíguo, não tinha 800 metros quadrados. Então, muita experiência, muitos eventos aconteceram.
E essa lembrança do Dr. Antônio Augusto acho que foi também importante para a gente pontuar o tamanho do debate, né? E as interfaces desse debate. Eram esses dois comentários que eu queria aproveitar para fazer. Parece que nós temos aqui algumas perguntas pelo chat. Se a Raquel puder nos auxiliar nessas perguntas. Eu tô aqui, Jaque. Pode deixar comigo aqui, eu vou direcionando para você, porque tem algumas que são mais jurídicas. Aí eu Ok. filtro e aquilo que não for jurídico eu encaminho para você, você pode distribuir. A pergunta Ok, aqui do doutor. colega Otávio, né, meu colega aqui da Vara da Fazenda Pública, né? Porque a pergunta é a seguinte: no trabalho de campo, vistoria inicial, a presença de escolta policial é necessária ou o perito consegue adentrar no imóvel ocupado sem maiores dificuldades? Como o juiz da Fazenda deve agir ao nomear o perito? O juiz já deve autorizar o apoio policial aos trabalhos? E logo abaixo aqui tem a pergunta da Maria Angélica. Tendo em vista que as medidas não são para regularizar a edificação, como será garantida a permanência dos ocupantes? Me refiro ao tempo de permanência até que seja dado um destino, no caso de uma reintegração ou não ao prédio. Bom, primeiro com relação à Maria Angélica, é uma pergunta mais assim relacionada à prática do dia a dia judicial. Nesse caso, é lembrar que o estudo ele não dá caminhos jurídicos, né? Ele é um instrumento para ser ou não ser usado. E é voltado a uma problemática muito específica, que é a existência do risco. O que me parece que é o espírito desse estudo, e inclusive isso se alinha um pouco até na decisão do ministro Barroso, que suspendeu os despejos durante a pandemia, e falou que justamente somente poderia haver uma das exceções às remoções na pandemia é justamente a existência de riscos. Então, a importância desse estudo é isso, porque antigamente, em geral, é tudo decidido na base do tudo ou nada. Ah, tem risco ou não tem risco? As perícias não eram feitas assim do tipo, tem risco, mas é possível reduzir nesses termos. Não, tipo, tem risco e todo mundo tem que ir embora. Então, a relevância desse estudo é justamente dar um instrumento intermediário para poder se determinar uma redução de riscos e de que essa redução determine um viés de melhoria, ou seja, não vai se eliminar totalmente o risco, mas essa remoção essa ocupação vai melhorar para um viés de melhoria, vai se encaminhar para um viés de diminuição do risco. Porque um dos fundamentos desse estudo foi justamente o mapeamento do Observatório das Remoções, no sentido de que essas famílias eram muitas vezes desocupadas, retiradas do imóvel, e às vezes iam para uma área de risco mais grave ainda. Então era meio que tampar o sol com a peneira. Já que eles não têm para onde ir, então pelo menos a gente vai tentar reduzir esse risco do local e deixar a remoção como última medida possível. Tá? Então, mas lembrando, isso é só um instrumento. A forma como esses moradores serão preservados ou não, o fato é que a lei determina, a lei que trata do risco, né? Tem uma lei federal e tem diversas leis, tanto no nível estadual e municipal, a maioria delas no seguinte sentido: olha, se for realmente necessário desocupar por conta do risco, então essas pessoas têm que ser encaminhadas para abrigos e também para as políticas de moradia, né? Então, a lei determina essas medidas de redução do impacto social da remoção. Com relação à pergunta do meu colega Otávio, nesse caso, aí também vai ficar a critério do magistrado, da magistrada, mas aí eu já repasso a pergunta para o Jaque, até para que os peritos possam falar sobre a experiência deles, no sentido de como eles foram recebidos nas ocupações, né? Então, eu acho interessante falar um pouco, acho que a pergunta do Otávio é nesse sentido, como é que foi a experiência dos peritos, né? Eu imagino que você já chegar com um policial militar, isso é um fator que vai comprometer o diálogo, né? Vai criar uma certa resistência por parte dos moradores. E aí acho que é critério do perito, assim como oficial de justiça, de requisitar ou não o concurso policial para poder acompanhar. Mas eu queria que falasse um pouco da experiência. Como é que foi a relação com os moradores, enfim, com os ocupantes? Aí passando para o Jaque. Eu acho que essa pergunta ela pode ser destinada para o Francisco, que tem uma larga experiência nesse tipo de trabalho e recentemente esteve presente numa dessas ocupações. Gostaria, Francisco, que você relatasse
como é que foi a sua tratativa, seu acesso ao local, as dificuldades que eventualmente você tenha encontrado. Faz um breve relato para nós, por favor. Bom dia para todas e todos. É um prazer estar aqui também com todo mundo nesse debate, né, tão importante. Bom, primeiramente, eu acho que essa questão, né, ela é complexa, né, de responder, porque, primeiramente, a gente tem que reconhecer que tem uma diversidade grande, né, de tipos de ocupações. Por exemplo, das 51 ocupações que a Prefeitura de São Paulo, né, levantou após o desabamento do Wilton Paes de Almeida, existem aquelas ocupações que têm uma organização grande, né? Tem ocupações que estão com pessoas morando e movimentos organizados há décadas. Por exemplo, né, ocupação 9 de julho, a própria ocupação Mauá, algumas ocupações ali na Avenida São João, quase que cumpre um papel de centro cultural, né? A 9 de julho você tem chefe de cozinha que vai fazer, enfim, degustação de pratos, você tem atividade de teatro, é uma organização impressionante. E você tem outras, por outro lado, ocupações que não têm a presença dos movimentos organizados dessa maneira, a população está muito mais vulnerável e que você não tem os mesmos canais de contatos, né, com moradores, com lideranças, que te recebem ali na porta e vão, né, enfim, cumprir esse papel de mediação junto aos moradores e na ocupação como um todo. Eu tive uma experiência que foi muito interessante na ocupação Prestes Maia, que nós fomos fazer uma visita técnica logo após aquelas visitas que foram feitas com o pessoal da prefeitura, né? E os técnicos da prefeitura tinham pedido, né, para a Guarda Civil Metropolitana acompanhar, e quando eu cheguei na porta da Prestes Maia, tinham vários veículos da Guarda Civil Metropolitana os técnicos e outros engenheiros da prefeitura me perguntaram: você acha que precisa da gente subir com o pessoal da Guarda Civil? E como eu conhecia, né, a liderança local, eu disse: olha, do meu ponto de vista não é necessário. E de fato, nós entramos, eles liberaram a Guarda Civil Metropolitana, e com o tempo nós caminhando pelo prédio, são mais de 20 pavimentos, né, eles foram percebendo criança descendo, dona de casa, jovens indo estudar, pessoas com roupa de trabalho, e vendo que eram famílias normais. Ao final tinha criança fazendo selfie junto com o engenheiro da prefeitura, tinha um clima, a gente tomando café numa das salinhas lá. Então, para dizer que tem uma diversidade muito grande, e eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né, dessa diversidade. Há ocupações que são muito organizadas e que a gente né, consegue contato com mediadores, facilitadores e lideranças, e tem aquelas ocupações que não estão tão bem organizadas. Certamente, né, esse comentário que o doutor Antônio fez, né, da força policial de cara, levar a força policial de cara, pode criar, né, enfim, um clima que não é um clima positivo, né, num primeiro momento. Então, o ideal seria tentar ver que tipo de ocupação que qual a ocupação, e ver se consegue ter um diálogo antes, para ter uma mediação, um diálogo mediado, né? Isso seria, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa experiência, uma situação ideal. Obrigado, Francisco. Eu acho que um outro assunto que seria importante a gente citar aqui, até aproveitando um pouco o gancho do doutor Antônio Augusto, que citou o caso de desapropriar um imóvel invadido para que seja promovidas as benfeitorias necessárias. Hoje a gente tem uma outra modalidade, que seriam as PPPs, mais voltadas para o âmbito popular, né? Eu gostaria, Francisco, você que também tem uma larga experiência nessa questão, se você puder explanar um pouco como é que funciona, como que é o mecanismo dessas PPPs populares. Isso é um assunto extremamente interessante e vai de encontro ao que a gente acabou de falar agora, né? Por favor, Francisco. Pois não, Jacques. De fato, é muito interessante, né? Essa foi uma modalidade, né, formulada por engenheiros, arquitetos, assessores e advogados populares, assessores técnicos e algumas lideranças de movimentos de moradia, e que tem como premissa, né, a ideia, né, é uma sigla diferente que chama PPPOP, né, Parceria Público-Popular.
A ideia básica, né, é que, num caso, por exemplo, de imóveis públicos, enquanto se aguarda, né, uma decisão, uma destinação definitiva do prédio, ou enquanto, por exemplo, em situações de desapropriação e que são mais demoradas, né, a população pode, por exemplo, firmar um pequeno convênio ou um contrato com a própria prefeitura, e a prefeitura, né, por meio da Associação dos Moradores e uma assessoria técnica, viabiliza, né, um financiamento, por exemplo, específico para aquelas melhorias que são de baixa e média complexidade, aquelas melhorias que os próprios moradores podem realizar. Naquele acervo de fotografias que tem na publicação, a gente nota, né, por exemplo, algumas melhorias. Por exemplo, tem uma ocupação que é a Penaforte Mendes, né? Os moradores trocaram todos os madeirites de madeira, que são uma preocupação muito grande do ponto de vista do potencial, né, de incêndio, por drywall. E isso foi feito pelos próprios moradores, porque dentre os moradores haviam pedreiros, né? É comum encontrar, né, entre as famílias, alguns profissionais da construção civil, pedreiro, encanador, ajudante, eletricista, e eles se cotizaram entre eles, né, e realizaram. Eventualmente, né, a prefeitura pode ter, né, também linhas de financiamento em que nessa crise social e econômica tão forte que nós estamos vivendo nesse momento, que permita que se estabeleça uma parceria desse tipo, com o interesse popular, né, que a gente chama de parceria público-popular para essas melhorias de baixa e média complexidade. Lógico que para as melhorias de alta complexidade são necessários muitas vezes contratação de empresas construtoras, né, e, enfim, e modalidades de serviços que são mais complexos, caros e demorados, né? Mas a gente está falando aqui de parceria público-popular que, na maioria dos casos, elas dão conta de uma quantidade significativa de serviços para a melhoria das condições de segurança, né, dos moradores de uma ocupação, por exemplo. Obrigado, Francisco. E parece que o Celso agora quer falar, né, Celso? Isso, Jacques, rapidinho, em relação a essas duas questões, né? Eu tive a oportunidade de fazer já um conjunto relativamente grande de perícias judiciais, tanto em favelas quanto em prédios ocupados, né? E nunca precisei de apoio policial, né? No próprio curso do processo, né, quase em todas elas, assim, seja um advogado popular que acompanhava os moradores, seja a defensoria pública, na própria ao se estabelecer a perícia, as partes, ela tem uma tendência de ser uma perícia que interessa a todas as partes, né? Para buscar justamente, o objetivo é buscar soluções que possam ser compartilhadas, que possam ser acordadas. Então, assim, eu não vi, nunca tive necessidade nenhuma de apoio policial. As próprias partes participaram da vistoria e isso nunca tive problema. Em relação a essa questão que o Francisco colocou, né, do poder público, prefeitura, normalmente, participar, né, da melhoria das condições de segurança, né, eu só quero lembrar, bom, tem a Lei Federal 12.608, que apesar de ser focada na questão dos riscos de desastres naturais e tal, imagino que possa ser levado em conta nesse caso de prédios também, né, em que se estabelece que o poder público municipal ele tem a responsabilidade pela questão de segurança das ocupações, enfim, dos moradores, e que deve privilegiar o investimento em melhorias em relação à remoção, né? E um segundo ponto, já no caso específico do município de São Paulo, a nossa lei orgânica
estabelece que o município tem obrigação de atuar para resolver questões de segurança e de salubridade em ocupações coletivas. Isso, inclusive, essa determinação da nossa lei orgânica serviu de base para a aprovação de uma lei na década de 90, chamada de Lei Moura, que permitia ao município participar da melhoria de segurança em cortiços, né, em prédios privados, né, aplicando recursos públicos em prédios privados, porque é uma determinação da lei orgânica municipal que ele atue na melhoria das condições de segurança e habitabilidade das ocupações coletivas. E existe ainda o marco das organizações sociais, MIROSC, que permite uma lei federal, que permite que o poder público estabeleça parcerias com organizações da sociedade civil em vários campos, inclusive nesse. Então, já existe um quadro legal que permite que o poder público invista recursos públicos na melhoria de segurança. Obrigado, Celso. Doutor Antônio Augusto, o senhor que está controlando o chat, nós temos mais alguma pergunta? A pergunta eu não enviaram mais nenhuma, só queria fazer só uma consideração com relação aos momentos em que a perícia pode ser efetivada ou deve ser efetivada, né? Algo que a gente observou já no estudo de 2020 com relação ao risco geológico, né, e que também, de certa maneira, me parece que talvez se aplique também no risco nas edificações, é o caráter dinâmico do risco, né? Então, às vezes é importante estabelecer a perícia preliminar logo no início, quando, por exemplo, o ente público, o município entra com uma ação solicitando a remoção ou a retirada da ocupação. Uma perícia preliminar é importante nessa fase, evidentemente, para dar maiores elementos para análise da liminar, não apenas também na fase de instrução, né, que é aquele laudo já feito efetivamente sob o crivo do contraditório, com perguntas, quesitos de lado a lado, mas principalmente no cumprimento, na execução de sentença. Porque às vezes tem casos que demoram muito o julgamento ou o próprio cumprimento, e isso aconteceu no estudo do risco geológico, né? Eu lembro que, na época, um dos digamos, casos de referência que foram utilizados no estudo de 2020 foi um morro, né? Uma área urbana, né? Em que havia risco geológico, e só que o tempo foi passando e aquele risco ele desapareceu por uma série de fatores, edificações, melhorias que foram feitos no entorno. E aí, quando houve o momento da reintegração de posse, passados alguns anos, o Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça, autorizou a realização de uma perícia no âmbito até da central de mandados, né? E eram mais ou menos umas 100 casas, né, que iam ser removidas, só que depois da realização da perícia, apenas 3 casas, salvo engano, foram removidas. Acho que metade foi objeto de medidas de redução de risco, muitas delas feitas pelos próprios moradores. Estou vendo até o Celso balançando a cabeça aqui, acho que até o Celso pode falar um pouco, talvez, né, a respeito disso, ou até o Jaque também, que também estava naquele período, Zarif, né? Os 3 estavam nesse estudo, acho que foram até lá, mas acho que o Celso efetivamente foi até lá, né, Celso? Nesse caso, né? Eu não me lembro a localidade. Eu acho que para falar um pouquinho desse caráter dinâmico do risco, né? Como às vezes a situação do risco vai mudando ao longo da própria temporalidade do processo, né? Nós tivemos, doutor Antônio Augusto, teve 2 casos. Um que era o Morro da Lua, um processo que estava sob sua responsabilidade na época, e outro num lugar chamado Jardim Hebron, que a doutora Paula era responsável. Nos 2 casos existia uma situação, a situação era análoga, assim.
O processo era muito antigo, o mapa de risco era de 7, 8 anos atrás, e a situação tinha se modificado. Grande parte da situação de risco já não existia mais, porque os próprios moradores construíram e fizeram obras de melhoria, e alguns casos que não apareciam tinham se tornado situação de risco. Então, essa questão dinâmica nas ocupações, nas favelas, né, nas ocupações, digamos, horizontais, elas também aparecem nos prédios, né? Então, uma análise de risco realizada há 2, 3 anos pode não representar a situação em que se está tomando a decisão. Perfeito, Celso. Temos mais 2 perguntas aqui. Deixa eu só... aqui, eu vou fazer a última pergunta aqui, né, do Flávio, né? A pergunta é a seguinte, né? Não, antes aqui. Vamos pela ordem, que foram mensagens aqui que foram se entrecortando, mas aqui. Mário Fernando pergunta, né? Como assegurar a qualidade técnica das intervenções realizadas pelos próprios moradores? Tem outra pergunta aqui do Otávio Luiz Lourenço Silva. Senhores, vocês não acham que o adiamento das desocupações de área de risco não agrava o risco dos ocupantes com o aumento de número dos moradores e agravamento da precariedade das ocupações? E ainda aí o Flávio retoma aqui, né? Seria importante articular as ações de mitigação no âmbito da Lei 11.888 de 2008, assistência técnica, bem como esse diálogo no âmbito dos conselhos profissionais e atribuições técnicas. Há movimento nesse sentido? Bom dia. Quantas análises aqui da Jane, né? Bom dia. Quantas análises de risco nas ocupações e segurança das proximidades de rios e morros? Jane, com relação a essa última, temos o estudo de 2020, né? Que é específico do risco geológico, né? E com relação a essas outras perguntas, né? Com relação, principalmente, à questão da demora, do adiamento das desocupações, né? Se isso não agrava o risco, né? E a outra pergunta do Mário, muito pertinente, né? Como assegurar a qualidade técnica dessas intervenções feitas pelos próprios moradores, né? Bom, Francisco, eu acho que essa é uma pergunta bem interessante para você, né? Como assegurar a qualidade técnica das intervenções? Você poderia dar um depoimento? Então, eu posso, claro, né? E com certeza, creio que outros colegas podem também aí complementar na sequência, né? Como eu comentei, né? Existe uma diversidade muito grande, né? De situações, né? Entre os prédios que estão ocupados e as características das famílias que estão residindo, né? A experiência que a gente tem, né, uma parte significativa das ocupações com as quais eu interagi pessoalmente, trabalhei, é muito comum que tenha algum morador com experiência na área da construção civil, ou um pedreiro, ou um servente. Tem, né, por exemplo, uma ocupação que eu acompanhei durante um tempo que tinha um pequeno empreiteiro, ele tem uma empresa pequenininha, né, então ele tem contato com o encanador, com o eletricista, etc. e tal. Uma parte das ocupações também é acompanhada por grupos de assessorias técnicas, né? Então, dentro daquele tópico que o Celso estava comentando, né, da Lei Federal da Assistência Técnica, que é uma lei que a gente tem no Brasil, né? Enfim, né, desse mandato do poder público local, né, no caso de São Paulo, da lei orgânica que define, né, que a prefeitura tem uma responsabilidade a cumprir pela segurança dos moradores nos edifícios. Algumas ocupações são acompanhadas por escritórios, que são empresas que são lideradas por arquitetos e engenheiros, e tem também assistentes sociais, técnicos sociais, e esses profissionais, né, muitas vezes são jovens profissionais, jovens arquitetos, jovens engenheiros, mas tem também pessoas experientes e sêniores nesses grupos.
eles prestam uma assessoria muito importante, né? Durante um tempo muitos estão fazendo mestrado, doutorado nas universidades, por exemplo, a universidade onde eu trabalho como professor tem jovens arquitetos que são mestrandos e doutorandos nos programas de pós-graduação e, ao mesmo tempo, eles trabalham em escritórios de assessoria e eles prestam assessoria à população, muitas vezes por meio de edital do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem editais que têm sido lançados nos últimos anos. Também tem outras formas de financiamento, né, também editais do governo federal, da prefeitura, e também emendas parlamentares. Enfim, os escritórios têm atuado aí, alguns deles estão na forma de ONGs, de associação sem fins lucrativos. Obviamente que há também aqueles casos de prédios, de ocupações, que não contam com o profissional que a gente tenha conhecimento e também não contam com assessoria técnica. Então, isso seria super importante, ter uma ampliação de grupos e que essa lei de assistência técnica pudesse ser aplicada de forma mais extensa para todas as comunidades, né, das cidades brasileiras. Mas a gente tem experiências muito ricas, muito interessantes, de técnicos que assessoram e que, de alguma forma, acompanham e ajudam a viabilizar essa qualidade dos serviços executados. É lógico que não é a mesma coisa quando você tem uma reforma completa tipo retrofit, né? Que você pega o prédio e, dentro de uma política pública, você reforma o prédio inteiro. A gente tem vários exemplos aqui na cidade de São Paulo de prédios que foram reformados como retrofit. Então, esse é um caso ideal, vamos dizer assim, que é um investimento bem maior no âmbito de uma política pública robusta com bastante recurso. É isso que é o que a gente espera que seja feito, né, do ponto de vista dos governantes e da política habitacional. Mas quando não tem esse tipo de política, né, as pequenas melhorias acabam sendo uma maneira de você mitigar risco, porque outro risco, por exemplo, são as pessoas irem para a rua ou ficarem, né, como população em situação de rua, e isso é um outro tipo de risco muito mais complicado, ou tão complicado quanto. Então, às vezes, as pessoas fazerem as pequenas reformas no prédio com uma assessoria técnica é um caminho mais plausível e razoável, né, e também interessante. Cada caso é um caso, obviamente, né? Obrigado, inclusive uma das coisas que motivaram, desculpa, só para complementar, uma das coisas que motivaram o primeiro estudo e também, de certa forma, pauta o espírito do estudo atual, é justamente aqueles levantamentos, principalmente do Observatório das Remoções, no sentido de que em regra, as pessoas que são desalojadas de áreas de risco ou de ocupações em risco, elas vão para locais onde há maior risco, né? Então, foi mapeado uma família do próprio Wilton Paz de Barros que depois foi para uma área de encosta que era de R4, alguma coisa assim. Então, quer dizer, as famílias vão migrando e o risco vai se agravando. Então, esse é um dado para ser levado em conta. É lógico que a gente não vai ter resposta para tudo, porque cada caso é um caso e as especificidades do caso concreto que vão determinar a medida que é mais adequada. Mas há muitos casos em que a questão da posse e propriedade também está definida já, né? Então, quer dizer, até mesmo uma convergência de interesses, assim, né? Eu lembro até esse caso que a gente falou agora há pouco, né, em que foi evitada a remoção, era um caso em que era um terreno, acho que, salvo engano, da Santa Casa de Misericórdia, e ela própria já não reivindicava mais, ela já tinha concordado, digamos, com que os moradores permanecessem no local, e a questão se restringia ao risco, né? Então, eliminado o risco, até a próprio objeto da causa, digamos assim, era encerrado. Então, a causa, a demanda, outros casos são diferentes. Há, por exemplo, ações de reintegração de posse em paralelo, só que enquanto isso não ocorre, né, o caso do Ministério Público Estadual que ajuizou diversas ações. Olha, enquanto vocês estão discutindo posse e propriedade, o risco precisa ser reduzido. Essas pessoas. Então, quer dizer, aí o risco já não entra na equação, porque há casos em que o que se discutia apenas era posse ou propriedade, não se discutia risco. Então, a inovação foi justamente o ajuizamento de ações para discutir só a questão do risco, né? Mas, desculpa, estou me alongando aqui. Eu acho, talvez, não sei, me parece que não tem nenhuma pergunta. Eu estava pensando em a gente fazer uma rodada de encerramento, né? E para considerações finais de cada um, e acho que todos podem ficar à vontade. O que você acha, Jaque? Não sei, Eu tem acho que alguma está consideração? perfeito.
Só o Celso que tem um comentário a fazer, ele levantou a mão. Por favor, então a gente já Celso. podia passar a palavra para o Celso e daí a gente seguir uma rodada para o encerramento, né? Cada um falar uns 2, 3 minutos para ter suas últimas considerações, tá? Perfeito. Tá Fica à ótimo. vontade, Celso. Tá. Doutor Antônio, em relação a essa última questão, né, e complementando o que o Francisco falou, né, eu quero lembrar que no relatório, na proposta, a gente propõe que o perito organize as suas ações, as suas propostas de melhoria em termos de complexidade, né? E existe um conjunto imenso de alternativas de baixa e média complexidade que não demandam um projeto de engenharia, né? Por exemplo, fazer a ligação correta a ligação elétrica correta dos chuveiros, tirar uma porta que obstrui uma rota de fuga, retirar materiais combustíveis, implantar uma brigada de incêndio, né? Comprar e instalar extintores de incêndio. Quer dizer, grande parte das ações não demandam um projeto de engenharia e um engenheiro especializado, o próprio perito, no âmbito do seu trabalho, ele pode definir, ele tem condições de definir aquelas ações, tanto é que nós chamamos de baixa e média complexidade, né, que podem ser feitas imediatamente, né? Eventuais ações exigem um projeto de engenharia e, nesse caso, o perito vai apontar, deve apontar, e estabelecendo que é uma ação já de maior complexidade, porque exige um projeto de engenharia, uma execução especializada. Mas, na minha experiência, se consegue um aumento grande de segurança com medidas de baixa e média complexidade. Bom, eu queria, então, já me despedir, agradecer imensamente a oportunidade, tanto de ter realizado o trabalho, quanto de participar dessa nossa conversa, e envio o meu abraço e bom dia a todas e todos. Perfeito. Bom, da minha parte, se eu puder apresentar aqui, Raquel, a cara do nosso livro, né? Para que todos vejam, estão vendo aí? Vocês estão conseguindo visualizar o livro? Então, esse livro, só para a gente comentar, nós fizemos uma impressão limitada de alguns exemplares, com distribuição gratuita, que deve estar chegando à mão dos juízes da Fazenda Pública e também do Tribunal de Justiça, e também vai estar disponível no site do Tribunal de Justiça para download através da extensão PDF, tá? Eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todos os senhores e senhoras que participaram desse encontro, e também, em especial, gostaria de agradecer aos juízes integrantes da coordenação do CAJUFA, doutora Paula, doutora Maria Isabel, doutor Antônio Augusto, doutor Luiz Manuel, pela confiança que tiveram no nosso trabalho e também no incentivo que sempre nos deram, tá ok? Muito obrigado a todos e foi um prazer estar presente com vocês. Podem ficar à vontade, não sei se alguém quer tecer últimas considerações, Moretti, Zarif, Rosalém. Vamos lá, perdão. Tudo bem? Eu também agradeço o válido dos agradecimentos que já foram prestados. É sempre uma alegria poder participar desse grupo do Centro de Apoio ao Juiz da Fazenda Pública. A gente sempre produziu muito do ponto de vista técnico no CAJUFA, técnico pericial, e com certeza esse trabalho tem sua relevância e atualmente até nós podemos dizer que agora começamos com publicações que vão formando quase já uma coletânea de trabalhos, né? O doutor Antônio Augusto lembrou o trabalho de 20,
que é esse outro livro, talvez ele possa voltar a ser disponibilizado também simultaneamente, para que seja rememorado e que haja download em ambiente digital, porque ele realmente trouxe esses outros elementos, os elementos afetos ao risco pensado, o risco geológico geotécnico, as ocupações mais horizontais, vamos dizer assim, mais em áreas mais abrangentes, em costas de morro, proximidade de córregos, e lá o trabalho foi desenvolvido também com um corpo técnico muito competente, com os professores, o Fernando Nogueira e o Sérgio Ludemann, que são brilhantes nas suas especialidades, e o resultado se compõe muito com esse trabalho de agora, o 2022. São complementares, atendem uma gama muito grande de questões, trazem definições muito interessantes, tanto o primeiro, de 2020, quanto o atual, trazem definições muito legais sobre risco e a percepção do risco. A gente, nesse trabalho final agora, já foi dito, mas é bom alertar, nós não estamos, a atividade que se propõe ao perito, com a isenção do distanciamento que tem que ser natural da profissão, é ir ao local, fazer um diagnóstico, fazer um registro, que também foi bem colocado, o ad perpetuum rei memoriam, é caracterizar aquela situação e, a partir daquela caracterização, procurar levar dados técnicos, dados qualitativos que permitam ao juízo tomar as decisões que o direito comporte, as decisões que as conciliações permitam, e todo um projeto evolutivo de melhoria das condições de segurança, né, por mitigação de risco, o que também guarda uma distância da exclusão do risco, do risco zero, até um tema difícil, risco zero. Mas, então, esse era o comentário que eu queria fazer complementarmente, e não acho que nenhum outro elemento que pudesse agregar, porque foi qualitativas as colocações, e o trabalho que se apresenta ao perito é sempre exigente, mas sempre técnico. Vai-se, caracteriza-se, isso a gente consegue fazer, leva-se elementos aos juízos, e acredito que o teor do livro, o conhecimento agora do livro, a partir da sua divulgação e leitura, vai extrair qualquer outra dúvida que ainda pudesse existir por qualquer das pessoas que nos assistem, e terceiros que eventualmente vão se deparar com a questão. Eu acredito que, pela objetividade aqui do texto, isso vai estar bem resolvido. Eu não tenho dúvida que a gente sempre está à disposição para ajudar a esclarecer qualquer incompreensão ou qualquer aspecto mais controvertido que apareça, né? E desejo, então, também não só uma bela tarde e um dia legal, mas um bom fim de ano. Boas festas e até breve. Bom dia, né? Posso? O que eu queria também era agradecer, né, pela participação e ressaltar que o objetivo maior dos nossos trabalhos é tentar acomodar o pessoal no lugar que eles estão, até que se possa, né, resolver a ação ou deixar que eles continuem, como em alguns casos aí, e falar quanto a minimizar os riscos e o controle. Na vistoria que eu fiz com o Celso e com o Maru e o Moretti na Rua do Ouvidor, a gente percebeu que os próprios moradores se preocupam, né, com a situação deles, né? Lá a gente encontrou o poço dos elevadores todo fechado e um controle da distribuição do pessoal por andar. Então, a gente percebe que o que aconteceu lá no Milton Paes de Almeida, né, serviu um pouco de alerta para que eles também tentassem, entre eles, né, resolver os mínimos, né, ou mitigar os mínimos riscos necessários para que eles possam acomodar. E encerrar, né, desejando aí uma boa tarde, um bom final de ano a todos, agradecer os colegas, o doutor Antônio e os demais participantes aí, juízes que confiaram na gente essa tarefa de realizar esse trabalho. Obrigado a todos.
Bom, eu quero me despedir agradecendo aí a oportunidade, muito, muito feliz mesmo de ver esse trabalho concluído. E lembrar uma questão que hoje é estratégica, né? A gente tem um quadro no Brasil em que 5% da população tem renda de R$ 49 por per capita por mês, né? Quer dizer, quem ganha R$ 49 per capita, a meta principal, única e definitiva é conseguir comer, né? 49 por mês, quer dizer, a pessoa tem R$ 1,50 por dia, né? Isso 5% da população, nós estamos falando de 10 milhões de pessoas, né? Então, qualquer tentativa de resolver os problemas única e exclusivamente com propriedade privada da habitação é um caminho que vai deixar bordas, que vai deixar pessoas desatendidas, pessoas na rua e tudo mais, né? E aí eu queria me lembrar, acredito que vários daqui devem recordar de quando o Betinho, o irmão do Enfio, lançou a campanha contra a fome. E o que ele comentava era que enquanto a gente discute como acabar com a fome, vamos dar de comer, porque discutir sobre a fome com a barriga vazia é duro, né? Não dá para fazer, né? Eu acho que essa iniciativa desencadeada pela Cajufa tem muito o espírito da campanha do que foi antigamente a campanha do Betinho, que enquanto a gente discute como vamos conduzir a habitação, nós temos que garantir que haja menos risco para quem foi obrigado a morar numa ocupação. E lembrar aquilo que o Chico Kumaru comentou, que o Rosalém acabou de destacar, que os prédios são muito diferentes, as situações são muito diferentes. E tem prédios que, com uma empurradela pequenininha, já se consegue garantir condições muito boas de segurança, né? Que não dá para dizer que sejam apenas e tão somente uma coisa provisória, já estão ali, e se a gente encarar que é inevitável que a habitação seja vista também como um serviço social, não apenas como uma casa própria, como uma propriedade, né? Mas que para uma parte muito pobre nós vamos precisar oferecer um serviço social, essa parceria público-popular que está aí apontada é um caminho concreto e, no nosso entendimento, já existe embasamento legal para que ela seja promovida, e essa iniciativa aí, puxada pelo doutor Antônio Augusto, por todo o grupo da Cajufa, é marcante para que a gente consiga, no espírito de, enquanto discutimos, vamos melhorar a segurança, se consiga avançar. É um verdadeiro privilégio poder ter estado aí com esses colegas, né? Uma deliciosa etapa de elaboração, visões diferentes, assim, complementares, muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade, gente, e vamos que vamos. Muita luta pela frente. Eu agradeço imensamente a atuação dos peritos. É bom lembrar que a atuação foi feita pro bono, um verdadeiro exercício de cidadania. E agradeço enormemente em meu nome, em nome da Cajufa, em nome de todos os colegas e colegas da Fazenda Pública, operadores do direito, porque os senhores estão disponibilizando um instrumento que vai ser muito importante. E esse instrumento ele foi se cristalizando nessa linha do que o Moretti falou, no sentido de ser uma efetivação do direito de moradia. Lembrando que o direito de moradia é um direito social constitucional, né, e que tem por objetivo a própria efetivação não só da dignidade da pessoa humana, mas da própria vida, né? Então a gente verificou nos últimos anos, né, que esse estudo teve um efetivo, o estudo de 2020, até é bom pontuar que o estudo de 2020 está disponível ainda no site do TJ, é só colocar no seu buscador favorito áreas de risco geológico, Cajufa 2020, vai acessar rapidamente o link para poder baixar o de 2020, e eu acredito que em breve o estudo atual de 2022 também vai estar disponível, e até mesmo as entidades, o IBAP e outras entidades que atuam na área de perícias judiciais, também dos movimentos de moradia, também e dos outros órgãos que atuam no sistema de justiça, também acabam disponibilizando seus respectivos sites esses estudos. Então eu acho que vai ser muito fácil encontrá-los na internet. Agradeço enormemente. Acho que o Chico também o Kumaru quer também ter alguma consideração final.
E já me despeço aqui, passando a palavra para o Francisco Maru. Muito rapidamente, só para agradecer também a oportunidade, eu aprendi muito nos trabalhos aqui com os colegas da comissão, tem uma diversidade tão importante nesse grupo e é uma riqueza muito grande ter podido participar desse trabalho e desse debate aqui, dessa apresentação também. O último comentário que eu ia fazer é que eu queria lembrar sobre a experiência internacional, que é uma coisa muito interessante, né, no enfrentamento do problema habitacional. Então, por exemplo, em países da Europa Ocidental, no pós-guerra, né, e depois ao longo do século XX, agora começo do século XXI, além da construção de conjuntos habitacionais nas regiões periféricas da cidade, que normalmente é a forma mais clássica de enfrentar o déficit habitacional, muitas cidades realizaram retrofit nas regiões centrais de prédios e de prédios ocupados pelos squats, né, os squatters, os squats, né? Então, o centro de Londres, né, Roma, também na França, né, tem o Pactarrine, na França um largo programa de reabilitação de áreas centrais. Em Portugal, né, em Lisboa, tem um programa muito interessante. E eu tive a oportunidade de visitar na Suíça, inclusive, né, no centro de Genebra, né, um histórico super interessante de revitalização e reforma de prédios na área central para ajudar a enfrentar o problema habitacional. Então, vários países ricos e civilizados enfrentaram o problema habitacional que eles tiveram, com produção em áreas mais periféricas e também com viabilização de retrofit, reforma de prédio em áreas centrais, inclusive ocupados por sem-teto, né, por famílias muito pobres. Então, a experiência internacional também é uma referência que eu queria trazer aqui, né, e que também nos ilumina, né, nos ajuda a gente a ter inspiração aí para os problemas brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e a todas. Pessoal, tá? Bom dia a todas e todos, um forte abraço e muito obrigado, principalmente aos senhores peritos. Obrigado.